quero tratar hoje com vocês da famosa saudação integralista. Afinal, como tudo que se refere ao integralismo, existe muita mentira por aí contada. Mas para que se compreenda exatamente o contexto em que a saudação Anauê foi adotada, e para ficar de uma vez por todas claro o seu significado, é preciso explicar alguns detalhes. Primeiro, nós vamos falar sobre o conceito de estética de época. Realmente, cada época adota uma estética que deixa todos os países razoavelmente parecidos. Nós podemos olhar para o passado e achar certas roupas e gestos um pouco exorbitantes, como por exemplo as roupas do século XVIII, suas perucas ou o gesto de se curvar para cumprimentar alguém, beijar a mão das mulheres que, se hoje é feito, é visto por alguns como excentricidade e não cavalheirismo. Mas o que está por trás da estética? Por que nós achávamos legal certas coisas que hoje nós já não achamos mais? A resposta a essa pergunta não é tão simples como parece. A verdade é que existe uma íntima relação entre o interior do homem e o exterior que o cerca. Uma relação presente em todas as coisas. E há uma íntima relação entre o belo, o bem e a verdade. O belo e o bem, por sua vez, emanam a harmonia. Durante séculos, o homem buscou transmitir a beleza, compartilhando-a com o seu semelhante. Um pintor buscava exaltar a beleza ideal na transitoriedade do mundo, e o arquiteto pensava da mesma forma. Construía visando falar ao espírito dos homens, construindo algo que fosse sinal visível da beleza imperfeita que participa apenas da suma beleza que é Deus. O homem que tem harmonia interna, virtude, é capaz de levar isso ao exterior. Da mesma forma, o exterior é capaz também de influenciar o interior do homem. O filósofo Roger Scruton tem um ótimo documentário à disposição no YouTube, chamado Por que a Beleza Importa? Vou deixá-lo na descrição do vídeo. Mas, no século XX, houve uma guinada na maneira de enxergar a beleza, tomando-a por negativa, como se fosse, abre aspas, padrões impostos socialmente, fecha aspas, e não naturalmente ligados a Deus, o que era consequência natural da negação da existência de Deus que vinha se operando no universo do pensamento e transmutando-se a outras áreas da vida humana. Começava a vicejar por todo o mundo o culto do feio como um protesto contra a cultura edificada nos alicerces da filosofia grega, do direito romano e da fé cristã. A arte passou a chamar-se, abre aspas, moderna, fecha aspas. Nessa nova arte, também hoje chamada pós-moderna, até um mictório ou um monte de lixo, a depender da percepção daquele que a apresenta, pode ser considerada arte, e ainda arte elevada. Daí você ver certas porcarias que estão nos nossos museus e que são ensinadas nas faculdades. O culto do feio e do mal como força criadora, vindo da dialética hegeliana, desequilibrou completamente o mundo, com efeitos ressonando até no que se entende por bem e por verdade, que perderam seu lastro em Deus, se relativizaram, e o mal hoje goza do mesmo status do bem, em igualdade de direitos.
Plínio Salgado resumiu assim a situação. O mundo moderno perdeu o senso puro da alegria, porque confundiu a alegria com o prazer. E tendo esgotado todos os prazeres, caminhou para a morte e o aniquilamento. A liberdade política transformou-se em liberdade moral, e essa criou a liberdade dos instintos. O subconsciente cresceu sobre o consciente e clamou pelos seus direitos. Era um mundo ignorado, o segundo plano confuso e impreciso que se transportava, ampliando-se como uma escuridão que avulta sobre a inteligência. Pois bem, assim como cada tempo teve um senso estético, os anos 30 também tiveram suas características. O senso estético estava em uma fase de conflito. Afinal, essas forças da dita modernidade estavam tentando trazer de volta tudo que os homens quiseram deixar para trás com a cultura. Quiseram os homens organizar a sociedade sem Deus, e como ensina a Igreja, acabaram organizando-a contra o próprio homem. Porém, graças a Deus, nem todos os homens estavam dispostos a jogar no lixo tudo aquilo pelo que lutaram e se organizaram de muitas formas para evitar a hecatombe. Uma dessas formas foi no campo social e político para combater a balbúrdia, clamando por mais ordem, por mais disciplina e contra a loucura que estava permeando a sociedade. Foi assim que a estética de fardamento, ordem unida, marcialidade e outros adereços de tipo militar penetraram nos movimentos civis, ajudados pela necessidade do tempo que de tão bagunçado, não raro levava a conflitos que requeriam organizações paramilitares. As pessoas viam nesse tipo de estética a capacidade de organização e estabilidade proposta pelos movimentos, um reflexo do que poderiam fazer pelo governo. Hoje em dia, o medo da autoridade é tal que poucos assumem responsabilidades. Para muitos, o que exige compromisso e responsabilidade é visto como malefício à liberdade individual. Por isso, basta passar uma formação militar em marcha para muitos acharem coisa arcaica, bruta, violenta, opressora, patriarcal e até mesmo extremista. Gente que acha que crime organizado e guerra se resolvem com um sarau de poesia e algodão doce. O integralismo surgiu no Brasil, afirmando os valores da nossa nacionalidade contra a bagunça que estava em curso e os perigos que ameaçavam surgir dela. Entre as populações que o Brasil acolhia de braços abertos, havia uma grande população alemã de origem e também seus descendentes, e uma situação igual se dava entre italianos e seus descendentes. Tais populações se encontravam completamente abandonadas em colônias isoladas. Algumas eram prósperas, mas outras eram miseráveis. Em muitos lugares não se falava nem mesmo o português, e muitos descendentes de alemães e italianos não nutriam nenhuma simpatia pelo Brasil, país que viam apenas como um fornecedor de recursos de subsistência e sonhavam com o dia em que poderiam voltar para a terra de seus pais. Nessas numerosas colônias, a imprensa que atuava, os livros que eram correntes e as tradições que o povo tinha correspondiam todas às da Alemanha e da Itália, e os senhores Adolf Hitler e Benito Mussolini sabiam muito bem disso.
se aproveitando da simpatia que centenas de intelectuais, líderes religiosos e políticos nutriam pelo fascismo quando do seu surgimento, vendo neles uma esperança de regime melhor que o comunista e que iria, inclusive, deter o avanço do bolchevismo. O fascismo penetrou em todas as nações com alguma facilidade. Afinal, no começo, ninguém lhes reputava perigo algum, e até Plínio Salgado rendeu francos e sinceros elogios ao fascismo, muito embora já também advertisse sobre suas falhas e sobre seus erros que se tornaram ao longo dos anos bastante graves. Outro detalhe é a admiração incontida de Getúlio Vargas pelo fascismo, que o levou a instaurar o chamado Estado Novo. Tudo isso facilitava grandemente que fascistas tivessem dentro do Brasil total liberdade de manobra, organizando clubes, marchas, jantares, revistas e muito mais. O mesmo aconteceu com Hitler, que, embora tivesse muito menos abertura, também não foi imediatamente condenado. Na medida em que o mundo se aproximava da guerra, o Brasil foi ganhando contornos cada vez mais chamativos na cabeça dos líderes mundiais. Tanto Hitler como Mussolini, Stalin e Roosevelt todos tinham interesses em nossas matérias-primas estratégicas e também na nossa posição geográfica, que interessava a cada qual de maneira diferente. Em Moscou, o Comintern montou um departamento para comandar a atuação dos comunistas no Brasil. A intentona de 1935 foi planejada lá. Mussolini e Hitler intensificaram tremendamente suas campanhas nas colônias respectivas, objetivando angariar simpatias à sua causa e, se não impedir, pelo menos minimizar a aproximação com os aliados. O vácuo doutrinário que poderia ser preenchido por comunistas, nazistas ou fascistas no Brasil não escapou a uma certa Sociedade de Estudos Políticos, chamada de CEP. Desde 1931, através do jornal A Razão, Plínio Salgado, usando pseudônimos, já preparava, rastreava personalidades para fazer um grande movimento de expressão nacional. Na CEP, ficou acertado alguns pontos básicos que tiveram culminância na expressão definitiva que veio a ser o Manifesto de Outubro de 1932. Esses pontos eram os seguintes: concepção espiritualista da existência humana, unidade da pátria brasileira, coordenação das forças econômicas, justiça social cristã, combate ao totalitarismo do Estado, a luta de classes, aos preconceitos de raça, ao coletivismo e aos excessos de individualismo. Embora o Manifesto de Outubro de 1932 tenha gerado um belo de um rebuliço e tivesse encantado uma verdadeira legião de intelectuais de todos os ramos do conhecimento, a obra tinha que sair para a conquista das massas, e nesse momento, uma vez decidida pela criação de um braço de propaganda da CEP, que foi batizado de Ação Integralista Brasileira, AIB, foi designada sua missão, que nada mais nada menos era entrar no seio da sociedade com tenacidade, virilidade, com a fibra de um heroísmo que só poderia ser obtido daqueles que acabavam de sair das cinzas fumegantes da Guerra de 32. Foi assim que começaram a discutir uma série de intelectuais, generais,
sacerdotes e vários proeminentes literatos e jornalistas sobre quais elementos de propaganda deveriam aderir ou não aderir. Para você hoje, a ideia de uniforme pode soar um pouco esquisita, mas naquele tempo era muito bem vista, tanto que um dos pontos colocados para justificar seu uso era o de que muitíssimos brasileiros eram cooptados pelo nazismo e pelo fascismo unicamente devido à questão estética e simbólica. Pelo menos um único cidadão, pelo que sei, que participava dessas discussões, o senhor Simonsen, advertiu que o fascismo e o nazismo iriam fazer alguma porcaria e que no futuro ficaríamos associados a eles por conta das exterioridades. Todavia, pasmem, a estética era tão importante naquele momento histórico que muitos acreditaram que, para lograr um espaço brasileiro no meio da confusão de exotismos que queriam destruir o Brasil, era preciso fazer o que fosse necessário. Como diz a sabedoria popular, chegar chegando com tudo e chutar a porta, mostrando que o brasileiro em nada ficaria para trás e que se forças organizadas estavam se fazendo em benefício de países estrangeiros, o Brasil faria sua força na defesa da sua soberania. A inspiração do uniforme veio da Guarda Territorial Inglesa. A inspiração da organização da milícia veio das antigas legiões romanas. Pois bem, lá estava a Ação Integralista Brasileira, no dia 23 de abril de 1933, depois de meses de discussões, fazendo sua primeira marcha na capital de São Paulo, o que simplesmente ganhou as notícias imediatamente, ligando os estranhos personagens à doutrina do Manifesto de Outubro, quando a AIB foi fechada, junto com todos os outros partidos, contava com cerca de 3.000 núcleos espalhados pelo Brasil e um total de cerca de 1.500.000 pessoas filiadas, um número simplesmente fantástico numa época em que a população brasileira era composta por apenas 40 milhões de habitantes. Mas a fonte de tamanho poder em tão poucos anos de ação não era mérito somente da doutrina, mas também do acerto certeiro no marketing empregado. Depois de 38, aqueles que o chefe chamava, abre aspas, cabides de camisa verde, fecha aspas, e estavam no movimento só para pagar de galo, debandaram, ficando só os reais integralistas que sobreviveram à perseguição. Não é segredo hoje, como também não era segredo naquela época, que a saudação nazista e a saudação fascista é coisa das mais icônicas na propaganda, e foi por isso que os integralistas fizeram sua própria saudação. Essa saudação integralista, assim como o uniforme, tinham, entre outras coisas, o confesso objetivo de contrapor-se às saudações dos nazistas e fascistas. O grande sentido por trás da saudação integralista só pode ser compreendido se antes recuarmos um pouco para aquela adotada por Benito Mussolini. A saudação fascista veio da saudação romana que se prestava aos Césares, estendendo o braço na direção dele, na horizontal, proferindo em seguida as palavras Ave César, algo como Salve César. Esse salve tem o sentido de uma saudação, como passar bem e ter saúde. Mas com o tempo,
a palavra foi tomando contornos mais sérios e profundo. Ave César, morituri te salutat. Palavras dirigidas pelos gladiadores ao imperador antes de entrarem em luta até a morte, ou seja, salve César, os que vão morrer te saúdam. Horas, Plínio Salgado tem amplos artigos onde trata do absurdo que foi a idolatria de César, chefe político, militar e religioso, quando não o próprio Deus. Essa saudação romana tinha, pois, um quê de idolatria, que de modo moderno, semelhante mas não igual, se repetia no totalitarismo fascista com relação ao Estado e ao Duce, que recebia dos seus correligionários a mesma saudação, Salve Duce, coisa que não era tão absurda para os italianos, já que o nacionalismo italiano pode, sem sombra de dúvida, beber da grandeza do que foi Roma. Entretanto, nisso houve muita mistificação na Itália fascista. O braço estendido na horizontal é o elo entre seguidor e o líder. Simboliza uma espécie de transmissão de respeito, que no caso encarnava Mussolini como voz do Estado, expressão máxima do povo. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Faz parte da crença fascista e foi frase proferida por Mussolini no discurso do Scala de Milão. Adolf Hitler apenas copiou o gesto. Ele era fã de carteirinha de Mussolini. O gesto não tinha qualquer raiz germânica, mas como o nazismo era uma amálgama de várias ideologias, isso não surpreende. Na concepção do Führer havia mais idolatria por vários motivos que naquela dos fascistas italianos, somente menos do que aquela que havia ao César. Os integralistas entendem que culto só se presta a Deus. Não cabia, portanto, direcionar a mão para quem quer que fosse. Afinal, somente Deus é o Senhor e nosso Pai, e nós somos irmãos em Cristo. Portanto, a palavra escolhida para a saudação foi sabiamente a palavra Anauê, que em tupi comporta ao menos duas diferentes traduções que disputam lugar: aquela que diz ser "você é meu irmão" e aquela que diz significar "eis-me aqui", o que deve ter ido de encontro à percepção dos integralistas, coadunando simultaneamente em dois propósitos. Primeiro, ao saudar alguém, não o faço reverenciando-o de modo idolátrico, o coloco meramente como meu irmão e não como expressão de divindade ou qualquer Führer ou Duce ou mesmo César. Segundo, em segundo lugar, o eis-me aqui dos integralistas assume posição de compromisso, apresentando-se para servir, mas servir a quem? Ao chefe Plínio Salgado? Não, porque ao se dirigir ao chefe, se diz Anauê, que é "você é meu irmão". A questão está também no gesto. O braço não é estendido na horizontal, como insiste nossos detratores para tentar aumentar uma possível semelhança com o fascismo e com o nazismo. O braço, na verdade, é estendido na vertical, apontando para o céu, ou seja, para Deus, que é a quem servimos como soldados, nos apresentando em cada saudação simultaneamente para aquele a quem falamos, nosso irmão, e para Deus, eis-me aqui, ou seja, nossa mão apontada para Deus significa que é a Ele que servimos e não pessoa alguma,
como se nela houvesse algo de divino, como no culto a César. Ainda é preciso frisar: a saudação na horizontal, no sentido de planificação, denota bem a essência materialista. Só existe um plano, onde você pode se mover para a esquerda ou para a direita, ou também servir ao líder, que é a voz do Estado, o Estado que por sua vez é a nação e cada um, mas não existe acima de tudo um céu, nem abaixo de tudo um inferno. O integralista, num simbolismo parecido com aquele atribuído por cristãos à parte vertical da cruz, ao se posicionar com os pés na terra, aponta seu objetivo no céu. Como diz o chefe Plínio Salgado, vem de Cristo, age por Cristo e volta para Cristo. Para encerrar, um último dado sobre nossos símbolos e como são tratados pela imprensa, que desde que Moscou deu ordens para os comunistas nos difamarem, não deixou uma vez sequer um tempo para falar a verdade nos jornais, livros e revistas. A imprensa consubstanciou uma fórmula em 3 passos para caluniar o integralismo. A fórmula se dá por 3 características que uma matéria, para ser publicada, deve ter necessariamente. Primeiro, devem dizer que os integralistas são fascistas. Segundo, que nós somos covardes. E terceiro, que nós somos ridículos. Como explicamos no começo do texto, a argumentação de que somos ridículos não cabe. Cada tempo tem uma estética, e necessariamente aqueles que no tempo vivem gostam de tal estética. Não é uma teoria da conspiração. Existem historiadores sérios do Sigma, que não são, porém, integralistas, que perceberam que para sair uma notícia sobre o integralismo, o jornalista precisa cumprir essa fórmula necessariamente. Eu mesmo não acreditava muito, até que saiu a matéria do Estado, em que os 3 itens foram rigorosamente seguidos. Se eu não tivesse participado da matéria e visto os bastidores, acreditaria que a história da fórmula é uma invenção, mas não é não. Não somos fascistas, e com nossos uniformes e saudação, combatemos grandemente o nazismo nas regiões de colonização alemã, não só pela força, mas pela palavra. Chamam-nos de covardes, mas o único movimento civil que derramou sangue e muito pelo bem do Brasil fomos nós. Debelamos, juntos com o exército, a intentona comunista de 1935. Entre nossas fileiras estavam centenas de veteranos da Revolução de 1932, como o próprio Miguel Reale. Não fomos os únicos a nos levantarmos contra a tirania de Vargas em 1938, mas fomos os únicos a dar a vida por isso, e quando a perseguição veio, todos deixaram-nos sozinhos, de modo que essa honra também nos pertence. A imprensa diz, abre aspas, são fascistas, são covardes, fecha aspas. Mas vários integralistas morreram na defesa do Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, e vários integralistas estão enterrados no cemitério de Pistoia, na Itália, onde morreram combatendo o nazismo e o fascismo na Itália, como por exemplo Frei Orlando. Não ficamos por aí fumando maconha e gritando não passarão. Os integralistas derramaram seu sangue pelo bem do Brasil e na luta contra fascistas e nazistas de verdade, e não contra o pobre pai de família taxado de fascista. E quando os comunas acharam
que estávamos acabados e que o Brasil seria comunista foi o velho general integralista Olímpio Mourão Filho, que instaurou a Revolução de 1964. Um detalhe, ele fez a revolução com a cara e a coragem, porque não tinha sequer munição para enfrentar os exércitos legalistas. E novamente, como em 1935, debelamos os planos comunistas e, aliás, ouso dizer que o fizemos novamente em 2010, mas isso vou deixar para os historiadores do futuro. Então é isso. Somos covardes para a imprensa, mas se de fato pensassem isso, não entravam em histeria coletiva por conta de uns 16 ou 20 jovens integralistas. Comunista sério sabe muito bem quem somos, como foi o senhor Plínio Arruda, que durante uma manifestação ligeira de zombaria contra nós, silenciou seus correligionários dizendo simplesmente: cuidado, integralista não é burguês. Quero ver como justificam os jornalistas que tenha sido o Brasil tantas vezes salvo por, abre aspas, covardes integralistas, fecha aspas. Queria saber também como eles justificam o fato de ser o integralismo o único movimento que realmente rendeu preocupações da União Soviética com relação ao Brasil, tendo Dimitrov emitido ordens para que o integralismo fosse absolutamente destruído, porque havíamos debelado os planos de Prestes. Somos soldados de Deus e só tememos a Jesus Cristo e seu julgamento. Por isso, certamente vamos debelar os inimigos de Deus, da pátria e da família todas as vezes que for necessário. E se por defender Deus, a pátria e a família formos perseguidos todas as vezes, seja na vitória ou na derrota, sabemos que a vitória moral já nos pertence e diremos sempre, a plenos pulmões, pelo bem do Brasil, Anauê.